bom? Vamos começar hoje mais uma EBV! Quem tá aqui animado? Muito bem! Essa EBV é a nossa última EBV do mês de novembro. E vocês sabiam que o mês de novembro é o mês da gratidão? É, da gratidão! Então a gente tem que lembrar de agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá. Tá legal? Um beijo e fica aqui ligado! Muito obrigada, quero para minha família. Tenho um alimento diário, só um apartamento infantil. Todos os meus amigos que possamos, do dia de hoje, entender mais a tua palavra. Nos ensina, muito obediente. Anda sempre com Jesus comigo. Te ajuda muito. Olá, crianças, tudo bem? Tia Suília veio hoje aqui para convidar vocês para juntos louvarmos o nosso Deus. A música que vamos aprender e escutar agora fala um pouco do que o nosso Deus providenciou para o seu povo no deserto. Vamos lá? Vamos juntos cantar? Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Abriu o mar vermelho, abriu. 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 Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Maná, o pão do céu fez chover. 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 Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Saiu da rocha, água saiu. 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 Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Parou o sol no céu, parou. 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 Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Caiu, Jericó caiu. Caiu, Jericó caiu. Caiu, Jericó caiu. Caiu, Jericó caiu. Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Olá, crianças, que bom, não é? Esse momento é um momento muito especial também da nossa EBV. Então fica aí quietinho, preste atenção, porque hoje também tem mais uma lição maravilhosa para nossas vidas. Então esse momento é o momento em que Deus fala conosco, né? Então vamos ficar aí bem quietinhos para aprender mais da palavra de Deus. Nós continuamos e encerramos hoje os ensinamentos sobre Jesus no Antigo Testamento, não é? Então vamos ficar aí bem atentos. O nosso versículo básico se encontra em João capítulo 6, versículo 51.
Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. São palavras de Jesus, crianças, enquanto ele estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Vamos repetir o versículo? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. João, capítulo 6, versículo 51a. Aprendemos aqui que Jesus Cristo é aquele enviado de Deus. Deus enviou o seu Filho, né? Deus veio aqui, entregou a sua vida, deu a sua vida por amor a nós. Quando nós recebemos Jesus no coração, nós vamos ter uma vida eterna em Cristo, não é? Então aprendemos que eu sou Jesus Cristo, o pão vivo, ele se fez homem, que desceu do céu. Então ele veio e serviu e viveu aqui como nós, como cada um de nós. Ele viveu, passou por todas as dificuldades que nós também passamos, viveu com as outras pessoas, viveu com os discípulos e deixou esta lição para nós. Aquele que receber Jesus no coração tem a vida eterna. Espiritualmente também, Deus vai estar suprindo todas as nossas necessidades. Vocês, crianças, já viram Jesus lá no início do mundo, na criação do mundo, não é isso? Viram também, Jesus é a única porta para a nossa salvação, aprendendo lá na história de Noé, que foi a arca, o único meio de salvação para toda a família de Noé, e Jesus Cristo é a única porta para a nossa salvação. Vocês também aprenderam com Abraão e Isaac que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Abraão vai colocando seu filho Isaac ali para o sacrifício, Deus naquele momento providenciou o Cordeiro. Vimos também Jesus no Antigo Testamento com Moisés e a sarça, quando lá no deserto também Deus chamou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Ali nós aprendemos Moisés, o libertador do povo do Egito, Jesus Cristo, o nosso libertador, né? Que nos liberta da escravidão do pecado. Nessa mesma história nós aprendemos também que quando Deus falou com Moisés através da arca, da sarça que se queimava e não se consumia, Jesus também estava ali participando naquele momento. E também, com essa mesma história, vocês também aprenderam, e nós também aprendemos, que nos umbrais das portas, onde estava o sangue do cordeiro, a morte não entrou naqueles lares, né? E não foram mortos primogênitos. O sangue de Jesus Cristo nos liberta do pecado, não é isso, criança? Então, o sacrifício de Cristo na cruz veio para substituir o sacrifício dos animais. E hoje nós vamos dar continuidade e encerrar essa série, né, como já falei, com Moisés na caminhada com o povo de Israel à terra prometida. A nossa base se encontra na história de hoje em Êxodo, capítulos 13, 14, 15 e 16. Nós vamos resumindo e vamos contando a história do povo de Israel nessa referência bíblica. Nós aprendemos, crianças, que quando o faraó libertou o povo ali da escravidão do Egito, o povo saiu carregando roupa, não é? Comida também, os animais que eles tinham, e já foram caminhando para o deserto, para o Mar Vermelho, já foram caminhando para a terra prometida. E Moisés é quem liderou o povo durante toda essa caminhada. Foi uma caminhada, crianças, de 40 anos. Mas Deus nunca abandonou o seu povo. Aqui nós vamos aprender que, lá no capítulo 13, versículo 21 de Êxodo, diz assim: o Senhor ia adiante deles. O povo saiu, foi levando o que podia levar, né? Umas roupinhas, os animais, comida, tudinho. Mas Deus não abandonou o povo dele, não. A Bíblia conta que durante o dia ali na caminhada no deserto muito quente, muito calor, muito pouca árvore, Deus providenciou uma coluna de nuvem
que era o próprio Deus ali presente com o seu povo. Deus não abandonou o seu povo em momento algum. Durante o dia, para refrescar aquele calor do deserto, a nuvem fazia sombra e o povo caminhava de acordo com a nuvem. Era Deus guiando o seu povo. Salmos 90, versículo 1, diz, crianças, que Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Deus cuidou desse povo naquela época ali em Êxodo, mas continua também cuidando de nós. Durante o dia, a coluna de nuvem dava sombra e também era o guia para o povo seguir no caminho até a terra prometida. Mas fala assim lá no versículo 21, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar. Então, durante a noite, crianças, Deus providenciou e se fazia ali presente com o seu povo, numa coluna de fogo, para a noite, ali alumiar, não é? Alumiar ali o caminho do povo no deserto. E como o deserto também era muito quente, crianças, esse fogo vinha à noite, era muito frio, durante o dia muito quente, à noite muito frio. Deus, aqui também presente nessa coluna de fogo, para iluminar ali o caminho do povo, no caminho do deserto, no caminho à terra prometida, e também para aquecer, porque o deserto à noite é muito frio. Deus nunca se afastou. E o versículo 22 diz assim, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus cuidando do seu povo, Deus guiando o seu povo, e Jesus Cristo também, nesse momento ali, junto com Deus, guiando o povo, sendo esse refúgio para o povo de Israel, crianças. Então, aprendemos aqui que Jesus Cristo também se fez presente aqui nesse momento. E, crianças, a Bíblia conta que o povo continuou na sua caminhada à terra prometida. O povo foi caminhando, foi em direção ali ao Mar Vermelho. E sabe o que aconteceu, crianças? Deus endureceu novamente o coração do faraó, isso mesmo. O faraó foi, se arrependeu de ter libertado o povo ali do Egito. Mas o que foi que nós fizemos? O que foi que nós fizemos libertando o povo de Israel, o povo hebreu, tanto que eles nos serviam aqui no Egito? Crianças, faraó não teve dúvida, correu, juntou seu exército, seus cavalos e seus carros, e foi em direção ao povo. Foi perseguir novamente o povo. Quando o povo já estava de frente ao Mar Vermelho, de um lado, na frente do Mar Vermelho, de um lado muralha, do outro também. Quando eles olharam para trás, eles avistaram de longe Faraó e todo o seu exército. Crianças, eles ficaram com muito medo de Faraó. Muito medo. Moisés, o que é que nós vamos fazer? Moisés disse, não tem mais. Deus pelejará por vós. Isso mesmo, crianças. Deus foi, chamou Moisés e disse, Moisés, estende o teu bordão, estende a tua mão, divide o mar em dois, diga ao povo que marche, o povo vai passar pelo mar em seco. E Deus soprou, criança, ali um grande vento, um vento bem forte, e o mar, olha, o vento que Deus mandou ali foi um vento bem forte, e o mar foi se abrindo, crianças, o mar foi se abrindo, e o povo lá esperando o mar se abrir, e olhando para trás, e vendo o faraó ali, crianças, e o povo já estava apavorado, o povo estava com medo, e agora o que é que o povo ia fazer? Moisés já sabia, diz ao povo que marche, isso mesmo, crianças, e o povo começou a marchar, entrou ali no mar, e foi, crianças, e a Bíblia conta, crianças, que quando eles já estavam assim no meio do Mar Vermelho, Faraó acelerou e correu, e o povo, crianças, foi
e passou a seco ali no Mar Vermelho, crianças. E Faraó atrás, e Faraó perseguindo o povo de Deus ali, o povo de Israel. E Faraó entrou também no Mar Vermelho, crianças, a Bíblia diz que Faraó entrou. E sabe o que aconteceu? As rodas dos carros quebraram, os cavalos viraram, caíram, e eles começaram a ficar sem conseguir andar. E Moisés novamente estendeu a mão, crianças, e o mar se fechou. E sabe o que aconteceu ali, crianças? Morreu Faraó e todo o seu exército. Morreram, eles não sabiam mais o que fazer. Estavam já no meio do mar, as rodas de carro se quebraram, os cavalos caindo, virando, e eles não tiveram mais o que fazer. Morreu Faraó e todo o seu exército, crianças. E o povo de Israel ficou vitorioso, cantaram a Deus, louvaram a Deus por toda aquela grande vitória que Deus deu ali ao seu povo. E o povo de Israel, crianças, foi ali vitorioso, porque Deus sempre foi ali com o seu povo. E eles, crianças, eles continuaram a caminhar seguindo a terra prometida. Deus continuou com a coluna de fogo, a nuvem de fogo durante o dia cuidando do seu povo e a coluna de fogo à noite também cuidando do seu povo. E continua a caminhada aí do povo de Israel e Deus estava sempre com eles. E aí, crianças, depois que o povo atravessa o Mar Vermelho, depois de toda aquela tribulação, né, o povo com medo de Faraó, porque eles tiveram muito mesmo medo de Faraó e de todo o seu exército, mas Deus providenciou tudo direitinho para o seu povo. E o povo atravessou o mar, continuaram ali a caminhada, crianças. A Bíblia fala, né, que ele, lá no versículo 22 do capítulo 15, diz que fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam, crianças, 3 dias, né, no deserto e não acharam, sabe o que? Água. Isso mesmo, criança. Todo o povo ali já estava com sede, a aguinha que eles tinham separado para beber no caminho já tinha acabado. Eles tinham ainda alguma comidinha ali, não é isso? Mas aí o povo começou a se queixar, se queixando, reclamando com Moisés. E aí, o que é que você vai fazer? Aí a Bíblia relata o seguinte: afinal, chegaram a Mara, era um local, porém não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se aquele lugar ali de Mara, aquele local. Eles chegaram ao local, encontraram água, mas quando eles foram ver, todo mundo morrendo de sede, as águas ali eram águas amargas. E sabe, crianças, o que foi que Deus providenciou ali naquele momento? Falou com Moisés e disse: Moisés, tem uma árvore ali. Vai lá, arranca aquela árvore, coloca nas águas. E a Bíblia diz, crianças, que Deus falou dessa seguinte forma exatamente. Mostrou uma árvore, chamou Moisés e pediu para que ele lançasse nas águas, e as águas tornaram-se doces. Vê que Deus maravilhoso, né? Então Moisés, crianças, saiu ali e foi fazer conforme Deus tinha mandado, orientado. Moisés vai lá naquela árvore, arranca aquela árvore ali. Moisés veio, arrancou, crianças, a árvore, e Deus disse que lançasse a árvore ali naquelas águas, que as águas ficariam doces. E foi, crianças, justamente isso que aconteceu. Moisés foi obediente, fez tudo como Deus ordenou, e o povo ali tinha água saudável, água perfeita, água doce, como Jesus, né? Jesus é a água, é o rio da vida, não é isso? E também conta, crianças, que depois que o povo tomou aquela água, eles continuaram caminhando, e chegaram a um local, lá em Elim, onde havia 12 fontes de água
e 70 palmeiras. E ali eles acamparam, né, junto das águas. Porque, crianças, a caminhada do povo ali de Israel no deserto, eles montavam um acampamento, ficavam uma temporada ali, depois desmontava tudo, pegava tudo, colocava nas sacolinhas, nas bolsas que eles tinham e continuavam caminhando ali no deserto até chegar à terra prometida. Então eles botavam acampamento, montava tudo, depois desmontava tudo para continuar ali acampando. E eles passaram ali mais alguns tempos junto naquela região onde tinham 12 fontes de água. Então eles tinham água em fartura, não iriam mais reclamar. Mas o povo de Israel reclamava muito e Deus ficava, crianças, só observando, Deus providenciando tudo e o povo ali, né, sempre se queixando, reclamando. E mais uma vez aí eles passam a temporada ali juntos, onde tinham 12 fontes de água. E olha aí, crianças, mais um momento que o povo continua ali caminhando, né, a terra prometida, caminhando no deserto. Deus continua tomando conta deles através da nuvem, a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite. Deus não abandonou e o povo continua ali naquela caminhada. E a Bíblia relata, crianças, lá no capítulo 16, né, o povo saiu agora de Elim, naquele local onde eles encontraram 12 fontes de água, e agora vão para um lugar chamado Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. E chegando lá em Sim, já vem aí, crianças, outra reclamação do povo. O povo a reclamar, a falar com Moisés, e a gente aprende que essas dificuldades, crianças, ela vem para a gente confiar mais no Senhor. Saber que Deus está no controle de tudo e que Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Ele jamais nos abandonará. E o povo a reclamar, sabe de que agora, crianças? De fome. Chamaram Moisés lá no capítulo 16, disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de comida, carnes, né, carnes assadas, eles tinham pão. Então eles preferiram, dizendo aqui a Moisés, eles preferiam ter ficado lá no Egito, morrido no Egito, mas contanto que não sentisse fome. Aí começou a se queixar com Moisés de fome. Moisés vai e procura Deus para que nesse momento também de adversidade, de dificuldade, Deus orientasse a Moisés. E Moisés recebe de Deus as seguintes palavras: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá para colher. Vê, crianças, que maravilha. Deus envia do céu o maná. É o pão do céu enviado por Deus, o alimento que Deus enviou e providenciou ali para aquele povo. E Moisés foi e orientou o povo e disse, como Deus tinha orientado. À tarde iriam cair codornizes, que eles podiam assar e comer. E pela manhã o maná. O maná, crianças, é parecido com a semente do coentro, a Bíblia fala. E que ele tem um gostinho de bolos de mel, que também se encontra lá no versículo 16, capítulo 16, versículo 31. O nome de maná era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Olha que maravilha. Crianças, isso aqui é o maná que caía do céu pela manhã, que o povo poderia colher, juntar, né, para se alimentar, levar, juntar numa porção e levar. E à tarde caíam do céu, crianças, codornizes, eram aves que Deus enviava para o povo também poder pegar e levar para se alimentar. Mas tinha toda aí uma orientação para o povo. Esse maná, esse pão que caía do céu, essas aves que caíram do céu, ó crianças, eles tinham que pegar uma quantidade para cada dia. Eles levavam, se alimentavam e no dia seguinte Deus providenciava todo um maná novo.
Aí o povo começou a juntar, né? Cada família, crianças, poderia levar para casa uma porção. Vamos colocar aqui, olha, uma porção que a Bíblia fala é referente a 2 litros. Cada família poderia juntar e levar para casa desse maná, né, desse pão do céu maravilhoso, que era parecido também com a escama de peixe. Ele caía e o povo levava para suas casas e ali ele poderia cozer, fazer o pão. Mas isso daqui Deus deu uma orientação. Durante 6 dias eles poderiam levar uma medida e se alimentarem ali durante o dia. Não poderiam levar mais, até porque se eles levassem a mais, aquela comida no dia seguinte ia estar estragada, bichos naquele alimento, naquela comida que ficaria velha, e as aves também era a mesma coisa. Só poderiam pegar codornizes e o maná, o pão do céu, na quantidade para aquele dia. Mas no 6º dia, eles deveriam levar a porção em dobro. O povo poderia e deveria levar em dobro se à tarde eles comessem apenas uma ave. No 6º dia, eles deveriam levar 2. Por quê? No 7º dia, vocês lembram, crianças, o 7º dia é o dia do Senhor, que a gente separa para adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Então, a gente não deve trabalhar. Então, no dia anterior, no 6º dia, eles escolheriam para o 6º dia e para o 7º. E assim eram todos os dias da semana. Todo dia uma porção para aquele dia. No 6º dia, a porção em dobro para o 6º dia e o 7º dia. E assim o Senhor foi cuidando. Crianças, vocês sabem que teve pessoas que levou durante o dia quantidades a mais. Vejam só, o povo reclamando, murmurando e ainda não obedecendo a Deus. Deus providenciando o alimento e o povo ainda não fazia a vontade de Deus. Que coisa, né, criança? Então, aqueles que levavam a mais, o que é que acontecia? Criava bichos, ficava ruim. Então, nem adiantava levar mais. O certo era uma medida para o dia e 2 medidas no 6º dia para ali o povo se alimentar. E ali também as codornas, né, cordonizes, as aves que eles levavam para assar e ali providenciar o alimento. Crianças, e assim Deus cuidou do seu povo durante 40 anos. Este alimento, o maná que caiu do céu e a codornizes, eles se alimentaram isso aqui por 40 anos no deserto. A alimentação deles mudou quando eles chegaram e entraram na terra prometida. Aí eles foram se alimentar de frutas e outros alimentos mais. Mas Deus foi mantendo, foi cuidando. A Bíblia diz que as roupas não se estragavam, as sandálias que eles usavam também não se estragavam. Deus ia dia a dia ali, cuidando do seu povo, não permitindo que nada faltasse. Que bela lição, né? Jesus, representado aqui com o maná que caiu do céu e as codornizes, as aves com as quais eles se alimentavam. Jesus também, na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo à noite, aquecendo e cuidando do seu povo. Crianças, espero que vocês tenham gostado dessa série de lições. A gente também não pode esquecer que durante os 40 anos ali no deserto, após tudo isso, a questão das águas, do alimento, não é isso? Deus também enviou ao povo também naquele período os 10 mandamentos. A gente também já viu uma série de lições sobre os 10 mandamentos. Foi justamente nessa época da caminhada do povo de Israel, a terra prometida, que eles também receberam os 10 mandamentos, que eram as leis de Deus para o seu povo e para nós também hoje. Crianças, fiquem com Deus, que Deus continue abençoando vocês. Só para fechar a nossa lição. Jesus é o verdadeiro alimento para as nossas vidas, o alimento para a nossa alma. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Crianças, que Deus continue nos abençoando. Até o próximo encontro. E a música que vamos aprender e ouvir agora
fala que Jesus pode tudo. Vamos lá, vamos juntos cantar? Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomum. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomum. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou, fez água em vinho virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Vamos ao quiz de hoje. E a primeira pergunta: Moisés libertou o povo de Israel do Egito, mas ao chegarem junto ao Mar Vermelho, o que aconteceu que os deixou com medo? Opção 1: viram montanhas de um lado e do outro. Opção 2: viram o Mar Vermelho em frente com muita fúria. Terceira opção: viram que Faraó estava vindo atrás dele com seu exército. E a resposta é a 3. Aquele povo de Israel que foi libertado do Egito estavam com medo agora, porque eles viram que Faraó vinha vindo atrás dele com o seu exército. E, embora a primeira e segunda opção é verdadeira, mas o que deixou mesmo com medo foi porque eles viram Faraó. Porque aí eles não sabiam como ia fazer. Porque se de um lado tem montanhas, se do outro tem montanhas, se na frente tem um mar e Faraó vinha vindo atrás, como eles iam escapar daquela situação? Outra questão. O povo de Israel, ao verem que Faraó estava vindo atrás dele, reclamou a Moisés achando que iriam morrer ali. O que Moisés respondeu? Primeira opção: teremos que voltar e servir aos egípcios. Segunda: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Terceira: por que reclamam a mim? Falem com Deus. E a resposta é a segunda. Moisés disse: o Senhor, Deus, pelejará por vós e vocês vão ficar calados, vão ver o grande livramento que Deus fará. Outra questão: como Deus livrou o seu povo daquela situação diante de Faraó? Primeira opção: mandou uma praga e os egípcios ficaram com úlceras. Segunda opção: mandou um anjo que cegou os egípcios e não puderam lutar. Terceira opção: mandou Moisés estender a mão sobre o mar e um forte vento dividiu as águas em 2 muros
à sua direita e à sua esquerda. E a resposta é a terceira. Deus mandou o faraó estender a mão com a vara diante do mar. E quando ele fez isso, aquelas águas dividiram como se fossem 2 grandes muros. E apareceu uma terra seca que o povo de Israel pôde atravessar sem estar se molhando com os pés enxutos. Outra questão. Quando Deus abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel atravessou em terra seca, os egípcios também entraram no mar atrás do povo de Israel. Mas o que aconteceu a eles? Primeira opção, os egípcios não viram o povo de Israel. Segunda opção, Deus emperrou os carros dos egípcios para não alcançarem o povo de Israel. Moisés estendeu a mão para o mar, que voltou em sua força, matando todos os egípcios. Terceira opção, os egípcios temeram ao Senhor e não entraram no mar. E a resposta é a 2. Deus fez com que as rodas dos carros estivessem emperradas lá no mar, dentro do mar, embora a terra estivesse seca, mas as rodas do carro ficaram emperradas e os egípcios não conseguiram alcançar o povo de Israel, até que todos saíram do mar. Quando saiu, Moisés estendeu a mão e o mar veio com toda a força, aquele muro, e matou todos os egípcios do povo de Faraó. Outra questão. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto antes de chegar à terra prometida. Como se alimentavam e bebiam? Opção 1. Eles plantaram e Deus mandou muita chuva. Opção 2. Eles não tinham fome nem sede. Opção 3. Deus mandava maná e cordonizes e água da rocha. E a opção é a 3. Deus mandava cordonizes e maná e eles podiam pegar e se alimentar. E fez sair água da rocha e eles puderam beber e saciar a sua sede. Outra questão. Qual a recomendação de Deus sobre o alimento que ele mandava? Opção 1. Colher a quantidade do dia. E no 6º dia o dobro, para não colher no 7º dia. Segunda opção, deveriam colher muito no 1º dia, para passar a semana toda sem colher. Terceira opção, cada dia deveria colher a porção do dia, desde o 1º dia ao 7º dia. E a resposta é a primeira opção. Cada dia eles colheriam a porção daquele dia. Só no 6º dia é que eles deveriam colher o dobro, porque o 7º dia era o 7º dia do Senhor e eles não deveriam colher nada para se consagrar ao Senhor. Outra questão. O que aconteceria se o povo apanhasse maná para mais de um dia, sem ser no 6º dia? Primeira opção, o maná viraria mel. Segunda, o maná criava bichos. Terceira, o maná desapareceria. E a opção certa é a 2. O maná apodreceria e criava bichos e eles não poderiam comer. Quem desobedeceu, aconteceu isso. Por isso eles teriam que obedecer a
aquilo que Deus recomendou, o que Deus orientou. E é assim que Deus quer que nós façamos, obedeçamos a sua palavra. Outra questão. O que Deus fez para que seu povo vivesse no deserto, pois durante o dia tinha muito sol e à noite muito frio? Primeira opção. Deus mandou que as pessoas fizessem chapéus e mantas. Opção 2. Deus enviava um forte vento para aliviar o calor e o frio. Opção 3. Deus colocou uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E a resposta é a opção 3. Durante o dia, Deus mandava uma nuvem que protegia aquele povo do calor, do sol exorbitante daquele deserto. E à noite, ele mandava uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso, que protegia aquele povo, né? E que alimentava e saciava a sede daquele povo. Deus maravilhoso é o nosso Deus. Outra questão. O que vimos na lição de hoje que simboliza Jesus no Velho Testamento? Opção 1. A nuvem e a coluna de fogo, o maná e a água. Opção 2. O maná e a água. Opção 3. A nuvem e a coluna de fogo. E a resposta é a opção 1. Tanto a nuvem que protegia, como a coluna de fogo que aquecia, bem como aquele maná que alimentava e a água que saciava aquela sede, simbolizam Jesus no Velho Testamento. Outra questão. O que significa para nós Jesus diante dos símbolos? A nuvem e a coluna de fogo, o maná e a água. Opção 1. Jesus é a ressurreição e a vida. Opção 2. Jesus é o nosso refúgio verdadeiro e o alimento que satisfaz nossa alma. Opção 3. Jesus é a fonte de vida. E a resposta é a opção 2. Jesus é o nosso refúgio. Jesus é o nosso alimento que satisfaz. E agora a última questão. Qual versículo aprendemos hoje que revela ser Jesus? Opção 1. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Opção 2. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6:51a. E aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4:14. Opção 3. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João 10:9a. E a resposta é a segunda. Olá, crianças. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais um dia que só acrescenta em nossas vidas. Queria em especial te pedir pelo nosso day, que ele continue crescendo e alcançando muitas vidas. Queria te pedir também pela vida dos nossos alunos e também dos nossos professores. E que essa palavra que será dada hoje seja muito edificante em nossas vidas. Assim te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Eu sou grata a Deus pela nossa saúde. Obrigada pelo alimento que nunca falta nas nossas mesas. Eu sou grato a Deus pela minha vida, pela minha família, pelos meus amigos, pela igreja, pelo Colégio Agnes, por Jesus em meu coração e pela promessa da salvação. Sou grata pela vida, saúde e família. Agradeço a minha família. A minha gratidão é: eu agradeço por ter uma família, pelo meu pai e minha mãe, por ter uma vida e pelos todos os meus amigos. Agradeço pela alegria que eu tenho no meu coração, porque Deus é maravilhoso. Eu sou grato a Deus, meu dia foi muito legal, que eu fui pra casa da minha missa, eu dormi hoje bem, hoje eu não dormi com dor de cabeça e agora tô com esse dodói. Gosto muito da minha casa. Eu quero te agradecer. Um bom dia, um bom passeio se eu sempre for passear. Tchau. Eu agradeço pelos professores do DI que estão sempre se esforçando para gravar vídeos pra gente. Eu agradeço pela minha comida, pela minha casa, pela minha cama. E eu agradeço pelo amor que tem na minha família. Agradeço a Deus que mesmo diante desta pandemia, Ele tem nos concedido saúde e paz. Moisés, opção 1. Tira a sandália dos teus pés, no lugar que estás é negação. Opção 2. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque você está com muito chulé. Oi, galerinha! Vocês gostaram do EBV de hoje? Gostou? Sim! Foi muito legal, não foi? Assistam no próximo domingo. Obrigada, Senhor, por tudo. Tchau! Beijos!